Fala pessoal, tudo beleza? Aula 24, tá? Tô te devendo? Devo? Não, né? Vou gravando, tá bom? Lá do seu caderno 4, do Tudo Bom 4, página 49, ela vai falar pra gente de três conceitos: densidade, tá? Densidade, massa específica e de pressão. Bom, a densidade é uma razão, uma divisão. Razão entre a massa e o volume de um corpo, tá? Razão entre a massa e o volume de um corpo. Essa densidade é uma densidade volumétrica, né? Existem densidades que são densidades superficiais, densidade linear, densidade de carga, enfim. Existem outras formas de densidade, mas essa é a clássica, vamos dizer assim, aquela que a gente mais usa. Você usa muito isso em química também. Então a gente diz que a densidade vai ser a massa dividida pelo volume. Ok? Sendo que esse volume é o volume de um corpo. Como assim, senhor? Ué, se eu pegar um objeto, tá, e ele é oco por dentro, não interessa, eu vou usar o volume do corpo, o espaço, né, tridimensional que esse corpo ocupa, tá bom? Então é a massa pelo volume do corpo. Senhor, mas se ele é oco, não interessa, você pega o volume externo, o volume total dele, tá bom? Essa é a diferença entre densidade e massa específica. Quando a gente fala de massa específica, e aí o símbolo, a gente vai usar a letra grega mi, o mesmo mi, a mesma letra grega que a gente usa para coeficiente de atrito. A mesma letra grega que você usa como prefixo para micrômetro, por exemplo, tá? Então cuidado, a gente tem mais grandezas na natureza do que letras no alfabeto. E aqui ficou massa específico, errei, é massa específica, né? Escrevi errado aqui, ó, massa específica, aí sim, ó. Ela também vai ser a razão entre a massa e o volume, tá? Só que ela é a razão entre a massa e o volume de uma substância. Razão entre a massa e o volume de uma substância. Senhor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo que, dependendo da hora que você estiver vendo essa aula, esse vídeo, você vai ficar bravo comigo. O Mi, ele é a massa dividido pelo volume da substância. Eu não vou pegar o volume total do corpo, só o volume do material que eu tenho, tá bom? Aqui ficou de substância. O M é a massa e o volume da substância é exatamente só o volume do material. Se ele tiver parte oca, eu não vou pegar. Como assim, professor? Vamos lá, vou te dar um exemplo, tá? Você vai comprar chocolate, tá bom? E aí você tem um chocolate de mesmo tamanho, mesma largura, mesmo comprimento, mesma altura. Só que um desses chocolates, ele é maciço. E o outro, que tem o mesmo tamanho, joia? Ele é aerado. Sabe aquele chocolate aerado? Que tem um monte de bolinha por dentro, né? Eu não vou falar a marca porque a Nestlé não paga nada para eu falar do soufflé. Mas é isso, né? Quando você vai comprar um soufflé, ele é aerado. Para você morder é uma delícia, ele te dá aquela sensação de crocância, ele é fantástico. Só que se você parar para pensar nesse chocolate aerado e no chocolate maciço, que tem o mesmo tamanho, o chocolate maciço tem mais chocolate. Por quê? Porque você está comprando todo ele preenchido de chocolate, não tem ar lá dentro. Se você for calcular, então, a densidade do corpo do chocolate inteiro, tá? Aerado, ela é menor do que a densidade do chocolate maciço. Por quê? Porque no volume todo dele eu tenho menos chocolate, já que eu tenho ar ocupando espaço. Entretanto, se eu for calcular a massa específica do chocolate, a massa específica do chocolate tem que ser igual para os dois. Porque na massa específica eu não levo em conta os volumes que estão vazios, que partes ocas, que não são preenchidas. A gente faz essa diferenciação aqui
por uma questão técnica. Na maior parte dos problemas que a gente vai ter nas próximas aulas, tanto faz usar um ou outro, tá? Na maior parte deles, porque a gente vai estar falando de líquidos. E geralmente um líquido, quando a gente pensa no líquido, é raro que a gente tenha um líquido com uma parte oca dentro dele. Né? Você já imaginou um copo de água com uma parte oca no meio? É esquisito. Então a gente vai ter os dois sendo praticamente iguais. Alguns exercícios vão falar de densidade, outros vão falar de massa específica como sinônimos, tá bom? Eu vou descer um pouquinho, por ser vídeo você pode pausar se você quiser, para a gente falar de unidade de medida. Quais são as unidades de medida que a gente vai usar aqui? E aí a gente tem que tomar cuidado com as várias unidades de medida que a gente vai ter. Quando a gente pensa em termos de unidade de medida, tanto de densidade quanto de massa específica, já que essas grandezas são iguais, né? Eu posso falar do sistema internacional ou posso falar de um sistema usual. Se eu estiver falando da densidade ou da massa específica, no sistema internacional, ela é medida em quilogramas por metro cúbico. E no sistema usual, geralmente a gente mede em gramas por centímetro cúbico. Em química, você usa muito grama por mililitro. Centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, tá? Centímetro cúbico e mililitro é igual. Se eu quiser transformar de uma para outra, como é que eu faço? Bom, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. Para passar de quilograma por metro cúbico para grama, você vai dividir por 1000. Ah, então aqui a unidade de medida e a sua correspondência. Unidade de massa eu vou colocar mais por desencargo de consciência, vai. Né? Aqui é quilograma, aqui é gramas. Você sabe que cada quilograma tem 1000 gramas, então é fácil de você resolver. A unidade de volume é que eu me preocupo um pouco mais. Porque essa aqui, no sistema internacional, é o metro cúbico. E aqui no sistema usual, ela está em centímetro cúbico. Bom, essa é mais tensa. Ela pode aparecer para a gente, por exemplo, em litros. Tá? Aparecer em litros ou centímetro cúbico. Aqui vale a pena a gente guardar separadamente. Como? L de litros, tá? Ou centímetro cúbico. Cada 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Joia? Tranquilo? E 1 litro, se você precisar, tem 1000 centímetros cúbicos. Ah, professor, mas como é que eu vou resolver isso aqui? Você vai fazer regra de 3 para resolver. Se você precisar de transformação de unidade de volume. Joia? 1 metro cúbico tem 1000, cada litro também tem 1000 centímetros cúbicos. Tá? Se você reparar, 1 metro cúbico vai ter 1 milhão de centímetros cúbicos, né? Se você fizer duas regras de 3 aqui, você chega em 1 milhão de centímetros cúbicos. A gente vai fazer um exercício, tá? O exercício 1, se isso aqui está na página 49, acredito que o 1 deve estar na 49 ou perto disso. Eu vou subir um pouquinho, né? Meu rosto fica aqui embaixo, se ele estava tampando, para tirar, parar de tampar o que você tinha. E aí, se você precisar, pausa o vídeo naquilo que está aparecendo na tela que te interessa. Eu acho que em algum momento desses aí não ficou o meu rosto tampando, né? Essa parte de baixo, mais uma parte de cima, ou só a parte de cima, se você quiser. Pausa na hora que for importante para você. Nós vamos fazer então esta questão aqui. Questão da PUC Minas Gerais. Fala assim, ó. A densidade do óleo de soja usado na alimentação é aproximadamente 0,80 gramas por centímetro cúbico. Então vou anotar aqui, ó. A densidade do óleo, professor, densidade ou massa específica, tanto faz. Não dá pra gente pegar, né, uma lata de óleo que tem um buraco no meio dela, que é a oca. Tá certo? Tem uma parte não preenchida lá, né, mas pelo líquido em si, a densidade do líquido é igual à massa específica dele. 0,8 gramas por centímetro cúbico. O número de recipientes com o volume 1 litro que se pode encher com 80 kg desse óleo é... Então eu tenho uma massa de 80 kg. Eu quero saber quantos recipientes de 1 litro eu consigo encher. O que é importante então a gente resolver nessa questão? Eu determinar qual é o volume de óleo que eu tenho aqui.
Eu vou usar a densidade do óleo para determinar o volume de óleo. Como é que eu faço para determinar o volume de óleo? Ué, a densidade do óleo é a massa sobre o volume. Se eu sei a densidade, eu sei a massa, eu vou descobrir o volume. O meu problema está na unidade de medida. A minha unidade de medida de densidade usa grama por centímetro cúbico, que é o usual, e a massa usa quilograma. Bom, mas eu sei que se eu pegar essa densidade aqui, ó, e multiplicar por 1000, eu vou chegar no resultado em quilogramas por metro cúbico. Então, 0,8 vezes 1000, eu vou achar uma densidade de 800 quilogramas por metro cúbico. Maravilha, agora eu posso resolver, tá? Agora eu vou substituir aqui. Eu vou empurrar para frente a linha aqui, ó. Já que eu sei que meu rosto deve estar aqui embaixo, né? 800 é igual a massa 80 dividido pelo volume de óleo. Eu vou cortar um zero aqui, ó, um outro aqui, pode ser? Eu sei que você quer multiplicar em cruz e tal. Eu vou, para facilitar aqui, para a gente economizar tempo, eu vou trocar o V0 com 80 de lado. O V0 vai multiplicando e o 80 vai dividindo. É o mesmo procedimento que você vai achar se você multiplicar em cruz. No final da história, ó. O V0 vai dar 8 dividido por 80. 8 dividido por 80 dá 0,1. O que? Unidade do Sistema Internacional, metros cúbicos. Então eu tenho 0,1 metros cúbicos. Qual é a pergunta que ele fez? Com 0,1 metros cúbicos, quantas latas de 1 litro eu consigo preencher? Ué, então a gente tem que passar isso aqui para litros. Quanto que vale 0,1 metros cúbicos em litros? Aí a gente vai usar uma regra de 3. 1 metro cúbico equivale a 1000. Ué, se eu tenho 0,1, isso vai ser x. Cruzes. X vezes 1 é x, que é igual a 0,1 vezes 1000. Meu x vai dar 100 litros. Então, olha que legal, ó. 80 quilogramas de óleo, cuja densidade é 0,8, equivalem a 100 litros. Ué, eu quero encher latas de volume 1 litro. Então, eu vou encher 100 latas de 1 litro. Tá? 100 latas de 1 litro. É isso que vai acontecer. Se 100 latas de 1 litro deve estar embaixo do que da minha cara gorda. Vou tentar subir um pouquinho, tá? Pronto, acho que saiu. 100 latas de 1 litro, 100, você vai ter na resposta A. A de Anitta. A de amor. Beleza? Tá? Então a questão que ela fala mais unidade de medida, a parte que pega ela é mais unidade de medida do que o conceito de densidade em si. Joia? Muito bom. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou pular a questão 2, porque eu vou falar da teoria, depois eu volto nela. Tá? Então vou vir aqui falar de teoria. Se você precisar da questão anterior, volta o vídeo. O que a gente vai discutir agora, né, nessa segunda parte da aula, é o conceito de pressão. Pressão P. A pressão também é uma razão. Tá? Então é a razão entre a força, a razão entre a força e sua área de aplicação, tá? Área de aplicação, área de contato. Lembra, força, o que é? É uma interação entre dois objetos. Então, a área que a gente considera é a área de contato entre os dois objetos, tá? Então, a área de contato. Então, vamos citar alguns exemplos do que seria essa área. Quando você está de pé no chão, você vai exercer uma pressão no solo. Por quê? Porque você exerce uma força nele e a área vai ser a área dos seus pés. Se eu tiro um dos pés do chão, eu diminuo a área de contato. Diminuindo a área de contato, eu acabo aumentando a pressão. Tá? Então, a gente fala que a pressão é a força aplicada em uma determinada área.
Eu não lembro de cabeça e eu não vou trocar a tela, porque se eu trocar a tela, o meu software aqui de edição de filmagem, ele vai filmar a troca de tela. Se a sua apostila chama a força de F, ou se ela chama a força de normal, tanto faz. Por que ela chamaria de normal? Quando você tem contato entre superfícies, né, que uma delas é sólida, você vai exercer pressão, você não consegue atravessar essa superfície sólida. Se você não atravessa a superfície sólida, a força é normal, né, uma força chamada de normal. Mas pressão é a força dividida pela área, sem problema nenhum. É sobre A. Por que pressão é um conceito importante para nós? Ué, é a pressão, tá? É a ação da pressão que vai permitir para a gente perfurar um objeto, cortar um objeto. Então não é só a força. Se você tentar fatiar uma picanha usando a sua mão, você não consegue. Não interessa quão forte você seja, você não vai conseguir. Por quê? A área de contato é grande. Se você tentar fazer isso com uma faca que não está afiada, você vai ter dificuldade. Porque apesar da força que você está exercendo, a área de contato ainda é grande. Por que a gente afia a faca? Para que o contato da lâmina com a carne seja o menor possível. Se a área de contato é baixa, a pressão acaba sendo alta. Eu exerço uma força, a área de contato é baixa, a pressão é alta. Aí eu consigo realizar o corte. Tá, então pressão, para nós, tem a ver com perfuração, tem a ver com corte. E no caso de líquidos, né, tem a ver com a força na área que você tem no recipiente que contém o líquido. E isso para a gente também vai ser importante. Unidade de medida. Se a gente estiver medindo no sistema internacional, vou colocar assim, ó, o jeito bonito da gente falar é colocar colchete. A força é medida em Newton. A área é medida em metro quadrado. Então a pressão vai ser medida em Newton por metro quadrado. Isso ganhou um nome especial, chama-se Pascal, o símbolo é PA, Pascal. Você vai perceber que alguns autores gostam de colocar Newton por metro quadrado, quem faz a questão, e outros gostam de pôr Pascal, é a mesma coisa. São duas unidades, é a mesma unidade de medida, desculpa, que podem ser escritas de dois jeitos. A gente vai ter várias unidades usuais, mas uma das unidades usuais que a gente vai colocar já e que você vê em química é a atmosfera. Tá? A pressão vai ser medida em ATM. Pressão medida em atmosfera é quando ela é medida em função da pressão exercida pela coluna de ar que tem em cima da gente. A gente imerso no ar sofre uma força que tenta comprimir a gente. Tá? O ar tenta comprimir a gente. Nunca vi, professor. Se você desce para a praia, você sente um aumento de pressão no seu ouvido. Porque ao descer para a praia, você vai diminuindo a sua altitude, então tem mais coluna de ar em cima da sua cabeça, então a sua pressão vai ser percebida lá no vídeo. E quando sobe também, né, que reduz, você sente essa pressão. Então, uma atmosfera é a pressão exercida pela coluna de ar que você tem ao nível do mar em condição normal de temperatura. Tá? Então, essas duas coisas se relacionam. Existe uma relação entre elas matemática. Eu vou colocar uma situação aproximada, mas se precisar, os exercícios te falam, ó, 1 vezes 10 à quinta Pascal vai dar aproximadamente uma atmosfera. Isso aqui é uma aproximação, tá? Mas geralmente os materiais, os exercícios, se você precisar dessa aproximação, eles vão te falar. Porque se o cara quiser mais precisão, ele te dá 1,01, ou ele não dá nenhuma aproximação, e aí na hora de você resolver, você vai acabar precisando fazer a conta de uma forma que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Vou voltar então aqui, ó. Olha que questão bacana. Se eu passei rápido, você pausa, né? Acha a pausa ali para onde você precisar. Os caminhões ficam maiores a cada dia devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Por outro lado, o pavimento, estrada de asfalto ou concreto, precisa ser dimensionado para que sua resistência seja compatível com a carga suportada repetidamente. O caminhão pesado pressiona mais o asfalto e você vai ter que fazer um asfalto mais resistente, ou a manutenção tem que ser mais constante. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão de 2 megapascal deve ser suportada. Show de bola, ó, 2 megapascal. Esse M maiúsculo aqui na frente, ele é um prefixo que vale 1 milhão. Eu devo ter falado disso aí em aula para você em algum momento. Ele vale 10 à sexta.
Então eu estou falando de uma pressão de 2 vezes 10 a sexta Pascal, 2 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Aí ele pergunta, nessa situação, qual é a máxima massa, né, a máxima massa em quilogramas? Então ele quer saber a massa, meu M ficou feio, melhorou, permitida para um caminhão que possui 5 eixos, com 2 pneus em cada eixo, cuja área de contato de um pneu é 0,02. Vamos por partes. Quantos pneus eu tenho aqui? Bom, eu tenho 5 eixos vezes 2 pneus. Eu não sei se você faz esse P do jeito que tem que ser o certo, pneumático, né? Eu falo pneu, acho pneu é o jeito mais correto, mas é mania, né? Tenho 10 pneus, então aqui, ó. Tá? 10 pneus nesse caminhão. Cada pneu tem uma área de contato com o solo, né? A parte que ele encosta no chão, só que interessa, é de 0,02. Então a área é de 10 pneus vezes 0,02. Essa área é de 0,2 metros quadrados. Ué, eu sei a pressão, eu sei a área. Eu quero saber a massa do caminhão. Dá para resolver? Sim. A pressão que o caminhão, né, que a força de contato que o caminhão troca com o solo, é exatamente a força sobre a área. Aí vem uma pergunta legal. Qual é a força que o caminhão exerce no solo? Bom, se esse caminhão está parado no solo, ele vai ter 2 forças atuando nele, um peso para baixo e uma normal para cima. A gente é louco para falar que a força que ele exerce no solo é o peso. Só que o peso está no caminhão e no centro da Terra, pelo princípio da ação e reação. A força que ele troca com o solo é a força que o solo empurra ele para cima e ele devolve, né, reage empurrando no solo para baixo. Essa força é a normal. Isso que eu estou dizendo para você é preciso, tá? É o ser preciso na nossa questão. Entretanto, se o seu caminhão não está nem subindo e nem descendo, a normal tem o mesmo valor do peso. Ué, então geralmente essa força de contato para um objeto que está parado na superfície é o peso do caminhão, tá? É o peso do objeto. Eu não escrevi peso para a gente não confundir o P de pressão com o P de peso, tá? Então vou colocar aqui, ó, a força seria igual em intensidade ao peso. Ela é anormal, mas seria igual a intensidade ao peso, e por isso ela vai ser mg. Objetos que estão em repouso exercem no solo uma normal de mesma intensidade que o peso. Tá? Sendo tecnicamente correto, é isso. Acabou a questão, ó. O que a questão acabou? Peso, eu conheço o valor, pressão, conheço o valor. 2 vezes 10 a sexta. Massa, eu quero descobrir. O G é 10. E a área de contato, 0,2. É só resolver isso aqui. Eu vou subir um pouquinho o texto aqui, porque eu acho que deve estar quase pegando, ou já pegou a minha cara aqui embaixo, tá? Passando para frente aqui. 2 vezes 10 a sexta, vezes 0,2, é igual a m vezes 10. 2 vezes 0,2 dá 0,4. Vezes 10 a sexta, ó, dividido por 10. Isso é igual a m. Eu tenho a divisão de potências aqui, né? Potência de 10. Se não tem nada, é 10 elevado à primeira. Então eu vou conservar a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Então, m é igual a 0,4 vezes 10 a quinta quilogramas. Professor, não tem essa resposta não. É verdade, ele escreveu em notação científica. 10 a quinta quer dizer que eu tenho que andar 5 casas com a minha vírgula para a direita. Tá? Para a gente corrigir o número que está defasado. Tem potência de 10. Se eu ando uma, eu escrevo 4. Se eu tinha que andar 5 para a direita e eu andei uma, faltam andar 4 casas. Então 4 vezes 10 elevado à quarta quilogramas. Joinha? Ah, essa vai ser a resposta. De novo, eu estava com o material aberto para ver qual é a alternativa, mas eu não lembro. Acho que é a letra D, mas eu não lembro
Exatamente, mas é 4 vezes 10 a quarta. Pega o seu material, carimba essa resposta aí. Beleza? Tá? Acho que não ficou tampando, na dúvida eu vou subir um tiquinho. Espero ter ajudado você. Faça a tarefa disso. E assim que eu conseguir, eu gravo a aula daí de pressão hidrostática, teorema de Stirling, e já mando para vocês. Abraço, pessoal. Bons estudos aí. Até mais.